Olá! O tema do PUC Comunidade de hoje é o trabalho desenvolvido pelos conselheiros municipais de assistência social e a capacitação oferecida pela PUC Minas. A demanda veio da União dos Conselhos de Assistência Social da região metropolitana de Belo Horizonte. Quem conversa comigo hoje para detalhar melhor esse assunto é a assessora de assistência social da Sociedade Mineira de Cultura e da PUC Minas, Cristiane Michetti, e o presidente da União dos Conselhos da RMBH, William de Sá. Senhor William, Cristiane, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Senhor William, eu gostaria de começar o programa explicando para as pessoas o que é o papel desenvolvido pelo conselheiro de assistência social. O papel do conselheiro da assistência social é fiscalizar, né? Estar a par do que acontece dentro do sistema da assistência social em toda a Grande Belo Horizonte. Eu, como representante do usuário da assistência social, então eu vim de lá de baixo, né? Eu sou usuário do benefício de prestação continuada. Então eu vim caminhando até me tornar presidente da União dos Conselhos e vice-presidente do Conselho Municipal de Belo Horizonte. Mas tenho muita coisa a aprender. Cristiane, você que é assistente social, representa as entidades, né, no Conselho de Belo Horizonte. Isso. Qual que é o papel que uma entidade tem dentro dessa dinâmica da sociedade, que é o Conselho de Assistência? Viviane, o Conselho Municipal de Assistência Social, né, por ser um órgão deliberativo da política de assistência social dentro de um município, né, quer dizer, ele define, né, quais são as diretrizes, qual é o direcionamento da política de assistência social dentro do município junto com o órgão gestor. Né? Então, a Prefeitura, a Secretaria de Assistência, né, vai colocar e direcionar qual o trabalho. E é o Conselho responsável por definir, aprovar ou não aquelas propostas que o governo, né, coloca para que o Conselho defina, né, delibere sobre esse assunto. E ele é composto de forma paritária, né, 50% do governo e 50% da sociedade civil. Então, tal como o senhor William disse, né, não veio lá de baixo, né, senhor William, mas ele é o nosso fim da nossa política de assistência social, né, qual é o nosso grande objetivo? É desenvolver um trabalho para o usuário. Né? Então, a sociedade civil dentro do Conselho é composto pelos usuários, pelas entidades e pelo representante de trabalhador. Né? Então, a entidade, junto com o usuário e junto com os representantes de trabalhadores da política de assistência social, e aí, junto com a outra parte, que são representantes, o outro 50%, que é representante do governo, vão definir e deliberar como vai ser o andamento da política de assistência social no município de Belo Horizonte. Essa política de assistência que você falou, ela foi criada já há alguns anos, né, e transformou essa visão de assistência social, que muita gente pensava que era só assistencialismo, questão da pobreza, né, e hoje a gente tem um foco muito mais voltado para as pessoas com vulnerabilidades. Isso. Né, e aí seriam quais esses públicos? Então, vamos colocar que a política de assistência social se tornou uma política pública com a nossa Constituição de 88, né, e aí com a LOAS, em 93, ela foi realmente formalizada com a Lei Orgânica da Assistência Social. Aí, a partir do SUAS, né, a partir de 2004, com a Política Nacional de Assistência Social e a implementação do Sistema Único de Assistência Social, a assistência social muda o seu foco para o usuário enquanto em situação de vulnerabilidade social. O que isso significa? Não é mais a renda, né, a grande questão para ser ou não usuário da assistência social. Então, outras vulnerabilidades que podem ser muitas vezes até advindas da própria pobreza, pela questão da renda, mas, né, pessoas com deficiência, dependentes químicos, né, são também públicos da assistência social, mulheres em situação de violência, criança e adolescente, idosos, dizemos que são vulnerabilidades por ciclo de vida, né, criança, o adolescente e o idoso. Então, todos se tornam públicos da assistência, não pensando especificamente no corte da renda, mas na situação de vulnerabilidade social ou de risco social que essas pessoas podem ter, né, no seu trajeto aí de vida e no momento circunstancial também. Tem pessoas que a gente pode ver muito aí, né, pelo Brasil, as questões das calamidades públicas, né, na época de chuva. Então, a gente percebe isso até mesmo em situações
que não é de extrema pobreza, mas se tornam usuários da assistência social no momento de calamidade, né? Que seria uma questão eventual. Isso mesmo. Então, a busca, ela é muito mais na luta pela defesa e garantia do direito do usuário a essa política pública. Na verdade, esse direito é garantir uma dignidade. Isso, acesso ao básico, pelo menos. Isso, é a garantia dos direitos já estabelecidos. Né? Então, é o direito da criança e do adolescente de estar na escola, de ter a questão da própria saúde, de ter a renda, a família de ter a renda, do idoso, de ter a convivência. Na verdade, a assistência social com o sistema único, ele passa a trabalhar na perspectiva de garantir a convivência e o fortalecimento dos vínculos, tanto comunitário quanto familiar, principalmente. A família, a grande mudança, ou grande acréscimo, vamos dizer assim, da política de assistência social foi que o foco passa a ser a família. Então, a matricialidade sociofamiliar. Então, quer dizer, a família torna o centro daquilo, de todo o trabalho que a política de assistência social vai desenvolver. Senhor William, e com essa gama grande de trabalho que a assistência social tem, é bom que sempre haja capacitação das pessoas envolvidas. Justamente. Né? Eu estava até comentando com a Cris que eu acho que dois anos é o mandato do conselheiro. Quando ele chega no conselho, ele chega completamente cru. Que, como eu, por exemplo, cheguei e eu não entendia nada de assistência social. Então, fiquei 2 anos como conselheiro. Nesses 2 anos, eu fiz algumas capacitações, aprendi alguma coisa. E depois, quando eu teria que sair se eu não fosse reconduzido. Tem direito de ser reconduzido mais uma vez. Então, por exemplo, o conselheiro que está chegando agora, ele não entende. Eu estava comentando com a Cris que seria justo até se fizesse uma capacitação com o conselheiro antes dele tomar posse. Para ele saber do que se trata. Da que se trata, a responsabilidade que tem que ter um conselheiro, porque é coisa muito sigilosa, muito respeitosa mesmo, que diz sobre toda a cidade, né? E foi a partir desse desejo de as pessoas que constituem os conselhos terem mais informação, terem mais conhecimento sobre a política de assistência que a União dos Conselhos demandou o curso APUC. Como presidente da União dos Conselhos, eu falei que queria fazer alguma coisa, uma capacitação para capacitar os conselheiros para que não ficássemos, como nós temos que julgar diversas entidades, a gente não pode prejudicar uma entidade, porque atrás daquela entidade tem milhares de pessoas carentes precisando daquela entidade. Então, a gente tem que saber o que a gente está votando, ter clareza para votar, né, Cris? Que a gente define, os conselheiros definem não somente a inscrição de entidades de assistência social, dos seus serviços, programas e projetos que ela executa, como também ela controla e define, né, até o orçamento público da política de assistência social. Então, são temáticas muito diversificadas, né, e até difíceis para o próprio leigo ou as pessoas que não são técnicas no assunto, né, para se definir. Cristiane, e você, como uma das coordenadoras desse curso de capacitação, qual que é o foco dessa capacitação? O que vocês esperam que os conselheiros que participam tenham depois, né, o acréscimo que esse curso vai trazer para eles no dia a dia do trabalho? A gente tem que perceber que a política de assistência social é muito nova, né? Nós estamos falando de uma legislação de 2004 para cá, né? Então é muito nova, então todo mundo precisa, né, nós precisamos todos os dias reciclar e conhecer. Então a ideia da PUC Minas é de levar para esses conselheiros um conhecimento da própria política pública, da legislação, da própria assistência social, para que, de uma forma introdutória e bem geral, a gente conhecer sobre a política de assistência social, sobre a inscrição de entidades no conselho e sobre o orçamento público, né, para que eles tenham esse conhecimento, para que posteriormente a gente, dando continuidade a esse trabalho, a gente possa especificar ainda mais, né, em temas, em subtemas, para trabalhar com esse conselheiro e aí potencializar a sua participação dentro dos conselhos nos municípios. Então é essa a ideia de se trabalhar no conselho, né? E fechando esse programa, eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, são 34 municípios atendidos, vocês colocaram regiões para ser... Dividimos em 4 grupos. 4 regiões. Né? O que vocês esperam desses conselheiros após a capacitação, tanto
pela universidade quanto pela união dos conselhos. Eu acredito que seja mais consciente na hora de tomar uma decisão, saber o que está tomando decisão. Porque é duro você ter que votar olhando para a Cris, porque a Cris está há mais tempo no conselho, a gente sabe que ela tem um bom senso, então a maioria vota às vezes em ver um companheiro votando sem ter conhecimento de causa. Então quando ele tem uma noção do que ele está votando, para dizer não e dizer sim na hora que precisa. A função do conselheiro, ela é política. Ela é né? política, Então, por é uma isso, participação política. Por isso a importância dessa conscientização. Né? Então, são lideranças comunitárias. Lideranças então, os usuários são lideranças na comunidade. As entidades são pessoas que participam no contexto da própria sociedade. E quem é do governo é indicado pelo próprio governo. Né? Então, são lideranças que estão ali para definir uma política pública. Né? Muito obrigada, seu William. Muito obrigada, Cristiane. E a vocês de casa, obrigada pela companhia e até o próximo Por Comunidade.